Oi gente, tudo bom? Hoje é um vídeo um pouco diferente aqui no canal, porque a gente vai falar de cor, mas a gente não vai falar de cabelo, a gente vai falar de análise de coloração pessoal. E como é que vai ser esse vídeo? O que acontece é que eu fiz a minha análise online e eu queria compartilhar aqui com vocês como é que foi, quais foram os detalhes, como é que é fazer online, como é que eu me senti, o que aconteceu nas reuniões, como foi o resultado, enfim, tentar fazer realmente um diário de como foi tudo isso. A minha análise de coloração pessoal eu fiz com a Isa Pissolato. Eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo e falar um pouquinho de como eu conheci ela. Eu sempre tive, gente, uma relação meio conturbada com essa questão da análise de coloração pessoal, porque eu via, ao mesmo tempo que eu via alguns perfis trazerem coisas muito interessantes, eu via outros sendo muito agressivos, sabe? Mostrando resultados de forma até humilhante, e até aqueles que a gente sabe que mudam a iluminação ali, fazem um monte de coisa para parecer muito acentuado. Então eu sempre ficava muito dividida, porque ao mesmo tempo que eu via um material legal sobre esse assunto, eu via outro material muito ruim. Então eu ficava muito assim, com aquele conflito dentro de mim, se eu gostava daquilo ou se eu não gostava. E um belo dia no Instagram eu abri uma caixinha para conversar e me perguntaram o que eu achava de coloração pessoal. Eu falei mais ou menos o que eu achava. E daí uma cliente minha falou que fez o teste e me sugeriu o perfil da Isa. Daí eu comecei a seguir para aprender mais, tentar entender como é que ela trabalhava, para ver se eu tirava esse conflito dentro de mim. E a verdade assim é que eu gostei bastante. E uma coisa que eu já gostei de cara ali no perfil dela é que ela fazia online. Eu gosto muito dessa coisa do online, gente. Compra online, aula online, porque é uma coisa que tira a nossa restrição geográfica. Porque, por exemplo, talvez seja falta só de conhecer, mas eu não sei ninguém daqui da cidade que eu moro que faça essa análise. Às vezes realmente deve ter, mas eu não conheço. E eu acho que essa ausência de restrição geográfica que o online proporciona é muito legal. Eu só ficava assim, naquela dúvida, assim, se funciona ou não, porque de um lado você tinha pessoas dizendo que funciona, de outro lado você tem pessoas falando que não funcionam, então assim, fica aquela coisa. Daí eu fiquei ali acompanhando o perfil da Isa por muito tempo. Ela tem uns stories muito legais, tem uns que ela pega várias fotos de pessoas famosas e faz a análise. Obviamente ela fala, né, que não é igual uma análise certinha, mas vendo ali como que ela fez, a explicação que ela dá sobre por que ela acha isso ou aquilo, as comparações, eu fui gostando muito e eu comecei a criar muita confiança no online. Então eu sempre gostei de acompanhar essas análises que ela fazia ali nos stories, com as explicações, as enquetes. E ali eu fui criando confiança mesmo, vendo que apesar da pessoa não estar lá, tem sim critérios que você consegue avaliar. E eu também, obviamente, gostei muito da humildade de falar que o que ela tá falando não é supremo, porque a análise, se vocês não sabem, gente, precisa estar sem maquiagem. Se você tá com o cabelo colorido, você tem que botar uma faixa. No meu caso, eu só prendi, né? Porque se prender nem aparece meu colorido. Mas enfim, tem uma série de coisas que são importantes. Então eu gostei muito, né, dessa humildade de falar, tô tentando fazer o meu melhor, mas óbvio, as circunstâncias não são exatamente as melhores, mas eu achei que dentro, assim, de tudo ali, ela conseguiu me passar muita confiança, muito conteúdo. Eu, inclusive, aprendi muito no perfil dela. Então, quando rolou ali de fazer, eu fiquei muito feliz e fui já muito certa do que eu tava fazendo. E assim, gente, obviamente esse vídeo, um disclaimer que eu quero deixar aqui pra vocês, que essa é a minha experiência pessoal com essa profissional em específico, tá bom? Gosto de falar isso porque eu sou uma pessoa com as minhas particularidades, então às vezes alguma coisa que eu achei legal, talvez outras pessoas não achem, e a Isa também é uma pessoa com as particularidades dela, então pode ser que você faça uma análise com outra pessoa e seja diferente, tá?
Então aqui não é para ser um vídeo que vai dizer como é que é a experiência online de todo mundo, tá? Vai depender muito da pessoa e do profissional com quem ela tá se consultando, tá? Queria deixar isso e vamos lá, gente, mostrar as gravações que eu fiz, explicando como é que foi. Aliás, essa foi uma das coisas que eu quis fazer esse vídeo, porque eu lembro que eu fiquei muito assim, nossa, mas como é que é? Como é que funciona? Porque assim, por mais que a gente entenda como é que vai ser, às vezes ficam aqueles detalhes que a gente não sabe e que para algumas pessoas pode ser um pouco incômodo, que nem eu, apesar de fazer os vídeos, eu não sou uma pessoa muito extrovertida, então às vezes para mim estar lá numa reunião com uma pessoa conversando pode ser algo um pouquinho assustador. E então eu quis muito falar sobre isso para vocês terem um material de como na verdade pode ser. Então vamos lá, vou mostrar o processo para vocês e no final eu volto aqui para falar do resultado também. E aí, gente, ontem foi a reunião preliminar ali da análise de coloração pessoal. E tô fazendo esse vídeo no dia seguinte, porque eu quis anotar algumas coisas, porque realmente eu achei que precisava anotar, tinha muita coisa pra falar, então não estranhe se olhar pro lado, eu tô olhando pras minhas anotações aqui no computador, tá bom? E eu queria dizer assim que, primeiro de tudo, eu gostei muito, me surpreendeu, e acho que até mesmo porque eu não sabia muito o que esperar. Eu tava até meio insegura sobre não saber o que esperar e principalmente porque apesar de eu trabalhar na área da beleza, eu tenho muitas coisas que eu não concordo. E ali coloração pessoal tá ali, meio área da beleza, da moda. Eu não sabia o que esperar, eu tenho coisas que eu não concordo nessas áreas, então eu tava meio insegura, mas cara, assim, foi realmente muito surpreendente pro lado bom. E sobre essa reunião, como é que ela foi assim no geral? Ela foi basicamente pra Isa me conhecer melhor, saber quem eu sou, bater um papo e também para explicar um pouco mais da análise de coloração pessoal. E logo no começo, contar aqui mais ou menos como é que foi a ordem das coisas. Gente, não estranhe perceber que minha câmera ela tá rodando, mas minha ring light tá um pouco zoada mesmo, tá toda quebrada, então... Mas aqui é pra ser um vídeo um pouco mais informal, então não tem problema. Mas vamos lá, ela começou perguntando de mim, quem que eu era. Eu sou bem ruim nesse tipo de coisa, honestamente ruim mesmo, então eu foquei um pouco mais, acho que nos temas a ver com roupa, o que eu vestia, o que eu gostava, quais eram meus conflitos. Eu tô contando as fases porque eu percebi que atualmente eu tô numa fase diferente, onde eu já não gosto tanto das coisas que eu gostava antes e que eu inclusive me sinto meio perdida. Aliás, ela me deu umas dicas que eu achei muito legais. Depois eu vou deixar até anotado porque ela escreveu pra mim. Eu esqueci, devia ter colocado nesse vídeo, mas eu vou botar na edição, vai ficar aqui os 3 questionamentos que ela me passou pra gente conseguir se acertar mais nessa coisa de estilo. Daí eu também fiz algumas perguntas de dúvidas que eu tinha, porque quando eu comecei a entrar nesse mundo da coloração pessoal, eu comecei a pesquisar, porque a hora que eu começo a me interessar por um negócio, eu saio pesquisando, saio vendo vídeo, lendo, e eu tinha algumas dúvidas, porque eu encontrei materiais conflitantes na internet, ou que às vezes não fizeram muito sentido, então ela respondeu assim as minhas perguntas e eu achei que eu me senti muito confortável assim conversando ali sobre mim ou a parte de mim que eu resolvi compartilhar e também perguntando, me senti muito confortável para perguntar. Geralmente não pergunto muito, para ser bem sincera, mas achei que fluiu muito, eu tava realmente me sentindo à vontade nessa reunião. Daí depois disso, gente, vou até ler um pouco aqui que eu tentei colocar as palavras mais próximo ali do que foi dito. Ela começou a me explicar a maneira que ela gosta de trabalhar, porque, pelo que eu percebi, nem todo consultor gosta de trabalhar da mesma forma. É aquela coisa, né, gente? Tem o toque pessoal do profissional ali. E ela falou que ela vai sim fazer a análise de coloração, ela vai sim me entregar uma cartela, mas que ela gosta de juntar tudo isso ao que a pessoa é, o que ela gosta, tornar o resultado algo que esteja dentro da essência daquela pessoa, que sirva efetivamente para ela.
eu achei muito legal, aí ganhou muito minha confiança. Na verdade, eu já tinha visto nos stories dela que ela tinha essa pegada um pouco mais humanizada, não tanto de a cartela tá aí, pronto. Eu já tinha gostado disso dela nos stories e nessa reunião ficou bem claro que esse é o jeito mesmo que ela gosta de trabalhar. Coisa que me assustou um pouco uma vez, que foi quando eu achei um set muito legal, que eu até troquei um pouco de ideia com a Isa, fiz umas perguntas pra confirmar se é aquilo mesmo. Eu lembro que eu tava nesse site, eu fui ver os comentários e eu vi um pessoal falando que, será que eu faço de novo a coloração pessoal? Porque eu odiei minha cartela. Daí eu fiquei pensando assim, nossa, como que a pessoa entra num negócio que, em tese, pra adicionar ali na autoestima dela e coisa e tal, que ela saiu odiando a cartela, como que tem profissionais que, assim, não rola essa comunicação entre eles, não rola da pessoa sair com uma cartela que tem a ver com ela, ou caso não tenha tanto a ver com ela, que ela não sai com explicações de como usar aquilo em conjunto com o estilo dela. Então eu notei que eu senti que eu não corro nenhum risco assim com a Isa, eu me senti muito confortável, achei que ela tem uma pegada de realmente levar em conta todo um grupo de fatores ali e não simplesmente fazer o teste, é isso aqui, pronto, você vira. Então isso eu gostei muito. E depois teve uma apresentação sobre coloração pessoal, falando um pouco da história, coisa que eu gostei muito. Obviamente foi um conteúdo mais resumido, porque uma reunião pra gente fazer análise, obviamente não vai caber o conteúdo para uma aula. Mas eu achei muito legal o resumo que ela deu, porque do que eu vi pela internet, eu não pesquisei tão a fundo, pesquisei o a fundo que eu consegui com o tempo que eu tinha, né? Mas eu achei que ela deu informações sobre toda a história e todas as pessoas que colaboraram, como que elas colaboraram. Foram informações que eu não tinha visto em nenhum outro lugar e que eu achei que, assim, me ajudaram muito a entender melhor a coloração pessoal, de onde ela veio, quais são os fatores. Enfim, eu achei que foi bem legal. E ela mostrou que, ao contrário do que eu vejo muito na internet, não foi uma, duas pessoas, né? Foi um grupo, um que foi usando uma coisa do outro. Então foi muito legal. Pra mim essas coisas fazem diferença. Eu acho que você saber da onde veio uma coisa, como que ela foi criada, ajuda muito você a entender. Então eu gostei muito. Um pouco mais pro final ali dessa apresentação, a gente falou um pouco de visagismo e ela fez alguns testes ali bem no esquema qual você se identifica mais, que eu obviamente me enrolei porque eu fico em dúvida. Eu acho que eu tenho dificuldade de me identificar com uma coisa só. Então, eu acho que a Isa sofreu um pouquinho comigo nesse quesito, mas no final deu tudo certo. E eu gostei muito dessa parte, porque foi a parte assim que foi ali a cereja do bolo, mostrando que aquilo realmente era para me conhecer, para ter uma análise completa, não só da minha parte física, mas também da minha parte interna, que eu acho que é uma coisa muito importante, muito mesmo, até porque eu acho que a parte física, muitas vezes, a percepção que a gente tem da aparência de uma pessoa, ela inclusive pode mudar conforme as épocas do mundo, né? A sociedade e coisa e tal. Então eu acho que levar o interior junto é muito, muito importante. E ali naquele ponto eu percebi que isso ia rolar muito bem. E no final ela também pediu fotos de cores que eu gosto, que eu ainda preciso selecionar, e também as fotos de cabelos, que eu também vou selecionar. Eu já tenho várias fáceis, porque tá tudo no meu computador, algumas são mais antigas, e gostei bastante porque eu faço cabelo colorido, eu falo disso, então eu acho que pegar as fotos foi muito legal. E deve ajudar, né? Porque afinal é uma cor que tá logo ali na sua cara, né? Praticamente. Então eu acredito que deu uma ajudada ali na análise também. E no final a gente conversou um pouco mais sobre as instruções sobre como tirar as fotos, por como vai ser online, eu que vou tirar. Daí a gente já tinha conversado um pouco sobre isso antes, mas ela falou de novo da quantidade, pelo menos umas 15. Ela falou das cores, que é bom dar uma prioridade, que pelo que eu me lembro, laranja, azul e rosa, pelo menos pegar uma de cada.
E daí tirei mais algumas dúvidas sobre como tirar foto, a falar da câmera traseira, perguntei se tem alguma dica assim pra tirar, mas já era meio que eu suspeitava. Dá pra fazer em vídeo e ir tirando print, dá pra pedir pra alguém te ajudar, no meu caso eu provavelmente vou pedir pra alguém me ajudar, mas eu vou tentar mostrar pra vocês depois. Enfim, esse vídeo ficou bem comprido só pra falar da primeira reunião. Quis falar tudo isso porque realmente eu achei que foi muita coisa e acho que foram muitas coisas que, pelo menos pra mim, foram importantes. E apesar de ainda não ter o resultado, porque eu nem tirei as fotos ainda, eu tô muito confiante de que, independente de qual tabela for, vai ser legal, entendeu? Então é isso aí, gente. A próxima etapa eu vou mostrar pra vocês as roupas que eu selecionei. Enfim, vou explicar tudo lá até a próxima etapa. E aí, gente, cá estou eu. Acabei de bater as fotos. Olhem a pilha de roupa que tá aqui. Eu acrescentei algumas coisas. Sobre as fotos, gente, eu tirei nada mais, nada menos que 2,5 vezes. Eu tentei tirar sozinha. Eu fui trollada pelo celular, porque eu queria usar uma câmera. Daí toda vez que eu voltava, ele tava na outra. E às vezes eu tinha que recolocar, então algumas fotos ficaram num tipo de câmera, outras ficaram em outro. Daí eu pedi pra baterem pra mim. No entanto, a câmera que eu usei, que é o modo profissional, essa câmera, ela não foi legal, porque ela é ótima quando você precisa fazer ajustes pra capturar o real, só que ela sem nada, que foi o que eu coloquei, deu resultados assim bizarros, criou muita sombra e eu realmente bobeei de ter usado ela, porque quando eu preciso usar ela nos vídeos de mechas, que nem aqueles que eu preciso fazer alteração, sabe, para mostrar a cor real, eu sempre preciso aumentar ali o quanto que ele capta de luz, né? Então eu não sei porque eu pensei que se eu colocasse minha cara na janela sem nada, sem mexer nada na câmera ia dar certo. Enfim, não deu. As cores ficaram muito escuras, não deu, realmente não ficou legal. Criou umas manchas assim na minha cara, que eu até perguntei aqui em casa, nossa, eu tenho tudo isso e eu não enxergo no espelho. Ele falou, não, não tem, é a câmera que colocou. Então no final eu bati agora há pouco, no outro dia, com a câmera traseira normal, que já tem o ajuste para pegar a iluminação, deixar tudo. O que eu sofri também ontem, que eu tava tentando com a outra câmera, é que qualquer mudança na luz do sol, ele muda completamente. Então às vezes eu tava batendo, daí entrava uma nuvem na frente, eu tinha que parar de bater, porque assim, você até via pelo fundo, não só pela minha cara, mas pelo fundo da foto, ficava muito escuro. Então não deu certo. Mas consegui, até que foi tranquilo, eu consegui tirar sozinha. Eu tinha pego o meu outro celular, mas vocês podem fazer com o espelho pra ver como é que tava. Só que a capinha do meu celular, agora ela tá toda desbotada, toda zoada. Comprei da China, mas não durou muita coisa. Assim, a capinha se durou, mas ela tinha um espelhado, aqueles bem arco-íris, sabe, atrás. E ainda tinha um pouquinho, então eu consegui ver, mapear onde que eu tinha que estar ali com a minha cara, sabe? Então a hora que eu decorei esse ponto, como eu enxergava no espelhado da capinha, foi super tranquilo pra bater foto. Obviamente eu deixei o celular num suporte, eu deixei na ring light apagada, tá? Eu não liguei ela, foi só pra usar o suporte. Então tem sim como tirar sozinho. Eu achei que ficou bem bom. Só tem que, né, conseguir ver o que você tá fazendo. No fundo o que mais me ajudou, acho que foi a capinha, foi o mais prático de todos. Então, obviamente, não dá pra vocês comprarem uma capinha espelhada só pra fazer isso, mas fica a dica, vai, caso vocês tenham. O coque que eu tô é o que eu usei. Precisava, como meu cabelo tá natural, eu não precisei colocar nenhuma faixa, eu só prendi aquela parte da franja aqui numa trancinha pra ele ficar fora do caminho. Mas, como tá natural, não precisou de faixa, mas se o seu cabelo tem cor, ela falou que precisa colocar uma faixa cinza, tá? Pra não interferir, só pra vocês saberem. Então essa foi a saga de tirar foto. Deu um trabalhinho, foi muita coisa. Que nem eu falei, tive que refazer, mas fica aí a dica, gente. Não usa o modo profissional. Se for usar, usa ele ajustado para captar a luz certinho, porque senão vai ter que fazer tudo de novo. Usa a câmera traseira normal, que eu acho que é mais fácil, tá? Então é isso, gente. Eu vou mostrar as fotos para vocês, obviamente, antes do resultado, que daí eu acho que vocês podem até ir fazendo as suas apostas enquanto vocês veem. Eu acho legal, eu já tô fazendo umas análises, depois eu vou ver as fotos de novo.
Eu tenho uns chutes, mas eu admito que eu fico um pouco confusa. Realmente não é um negócio que você aprende fácil e aplica fácil. Eu já venho nas pesquisas que eu fiz. Toda vez que eu acho que eu tô entendendo, eu percebo que eu não entendi muito bem. Então, realmente é algo que, se você tiver alguém especializado, é melhor. Eu acho que só ficar vendo pela internet não rola. Precisa de alguém que tem curso, estudou. Eu acho que é bem mais fácil. Eu, particularmente, vendo as minhas fotos, eu noto algumas coisas, muito mais do que antes, mas eu fico confusa. Mas vamos ali ver as fotos, daí a gente vai dando os chutes pra ver se a gente acerta. Então, é isso aí, mostrar as fotos e até o resultado. E sobre as fotos, eu tentei replicar algumas coisas que eu vi na internet, como preto, branco. Eu coloquei uma cor bem creminha, porque eu vi em alguns testes ter. E daí as outras cores eu fui meio que mudando os tons. Então um azul mais turquesa, um azul claro um pouco mais frio, um outro azul que também hoje eu vejo, não sei porque eu coloquei aí, mas tá bom. Um azul mais roxinho. Aí a gente já percebe que aqui em casa somos os doidos do azul. Eu peguei roupa minha, roupa dos outros. Enfim, vocês veem que azul foi a cor que mais teve. Amarelo, eu tinha praticamente esse e um outro amarelo neon, que é meio verde, que é esse aí. Mas eu achei até que deu, teve duas opções. Verde também, um verde mais quente apagado, um verde mais bandeira. A gente vai ter um verde mais neon. Eu fui tentando fazer essa mudança de tonalidade, de quente, frio e de escuro e claro. O que eu acabei não fazendo, porque eu não me atentei muito a isso, é aquela coisa do vibrante e do mais apagado. Então, isso eu não prestei muita atenção na hora de escolher e pelo meu resultado vocês vão ver que foi importante. Mas assim, teve muitas cores apagadas aí, então deu tranquilamente pra Isa fazer. Eu mandei mais do que ela pediu, então teve bastante material. E continuando aí, vocês veem que tentei pegar um rosa claro mais roxo, um salmão. Esse era para ser um rosa bem claro. Daí um rosa bem mais escuro, um rosa mais aberto. Vai ter rosa alaranjado. Eu fui escolhendo mais ou menos nessa pegada. O vermelho eu também tentei fazer isso, tá? Então, isso eu acho que pode ser legal, porque daí a pessoa fica com uma comparação. Eu vi vídeos da internet assim, mas vocês também podem tirar dúvidas com a profissional responsável por vocês. Acho que vai conseguir direcionar bem para vocês tirarem as fotos também. E bora lá, gente, falar do resultado depois de tudo isso. A minha ideia era ter feito um vídeo logo depois que rolou o resultado. Eu não fiz. O primeiro motivo é que rolou uma certa emoção, porque eu meio que tava esperando uma coisa que não era... Seria assim, cores que eu não tava habituada. E no final saiu cores que eu tava muito habituada e gostava muito. E o fato do negócio ter ido de encontro ao que eu queria, assim, me assustou um pouco, porque eu acho que eu já estava muito acostumada do negócio ir na direção oposta. Então rolou uma certa emoção, assim, foi meio bizarro. E depois rolou algumas questões pessoais que pegaram minha atenção. E eu acabei não fazendo logo em seguida igual eu queria fazer. Mas tudo bem. Falar um pouquinho de... Antes de falar do resultado, eu queria falar da reunião. Porque... eu achei muito legal esse formato, porque o formato foi exatamente esse. Não foi um formato de, olha, o seu resultado é esse e agora eu vou explicar por que deu esse resultado. O formato foi assim, pegou várias das fotos, tá? Fez uma comparação, o comparativo, e foi explicando ali o que me valorizava e o que não me valorizava, de acordo com todos esses comparativos. Então, a maior parte da reunião foi essa análise. E só no final, assim, depois de falar muita coisa, foi assim, então, levando tudo isso em conta, eu cheguei à conclusão, fazendo inclusive comparativos entre cartelas, que o seu resultado é esse. E eu gostei muito. Eu não sei como é que funciona com outros profissionais, eu acredito que devam ter muitos que façam da mesma forma, mas eu só consigo falar, obviamente, da pessoa com quem eu fiz. Então, eu gostei muito disso, porque foi um foco, não tanto numa cartela, mas no que te deixa bem, no que te valoriza e no que não te valoriza muito.
E eu achei que o meu foco durante toda essa reunião foi realmente assimilar o que valorizava e o que não valorizava. E daí no final foi a cartela, daí assim, juntou de uma forma muito boa. E se vocês estão curiosos, foi o verão frio. E assim, gente, sobre essa análise, eu tirei uns prints, porque depois ela colocou nos stories dela. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês e narrar como é que foi feita essa análise, que eu acho que foi muito legal. E depois que eu mostrar tudo, eu volto aqui pra falar mais um pouquinho. E vamos lá, gente. Eu trouxe aqui exatamente a apresentação que ela fez pra mim na reunião que ela deu o resultado. E eu só tô aqui com o meu celular narrando pra vocês, para relembrar ali o que ela falou na análise que eu tenho, que nem eu falei, os prints, que depois ela fez um pouco da explicação no Instagram para eu relembrar, porque realmente, gente, foi muita coisa. E ela começou entre quente e intenso versus frio intenso. Aqui foi onde já para mim ficou muito louco, porque por algum motivo eu tinha a impressão que o amarelo tinha ficado melhor do que as cores frias, mas, né, vendo ela explicar, ela conseguiu provar por A mais B que não era bem assim. O que ela falou aqui na análise? Que o amarelo causou uma falsa sensação de corar, e hoje eu vejo que é exatamente isso que eu acho que causava aquela impressão, ficou melhor. Porém, causou algumas manchas, puxou um vermelho onde não tem, né, o que seriam essas manchas que ela relatou, enquanto o azul, mesmo sendo intenso, a gente já vai conversar sobre essa parte do intenso, não trouxe efeito negativo. E hoje, inclusive, eu paro para olhar e eu percebo que o amarelo deu uma, assim, deixou minha bochecha mais proeminente. Eu achei que deu aquela coisa, deu uma engordada na minha cara. Então hoje eu tenho um olhar bem diferente. Outra coisa que ela chamou atenção várias vezes na reunião foi a boca. A boca era um negócio que eu nunca prestava atenção. Mas olhem como fica levemente diferente. Que nem ela explicou pra mim, eu acho que eu já expliquei pra vocês, quando tá assim aquelas câmeras com aquele ajuste de cor muito louco, foi que ela falou, a diferença é muito sutil, não é gritante, então não vai ficar aquela coisa, nossa, esse tá horroroso e esse tá 500 vezes melhor. Mas tem vários pequenos detalhes que são levados em conta. Então, esses foram o dessa análise. Depois, ela fez o opaco versus o intenso. E essa eu acho que é uma das fotos mais fáceis de perceber, porque pra mim essa aqui, ela tá gritantemente melhor. Essa aqui deu uma amarelada na cara, uma empalidecida meio esquisita, enquanto a outra parece que deu um glow mesmo, ficou bem melhor. Eu acho que essa é uma das mais óbvias. Aí que a gente começou a perceber que o opaco funcionava melhor. Por isso que eu falei ali que nas fotos, ainda bem que tinha várias cores opacas ali no meio, porque eu não tinha me atentado tanto a isso, e como vocês podem ver, foi uma das coisas que ficaram boas. Daí aqui foi para variável de frio mais opaco e frio intenso. Daí aqui também chegou-se à conclusão que o opaco fica melhor, mesmo quando a gente está falando de tons frios, que foi o que favoreceu. E aqui a gente percebe também, tem uma diferença da boca, nesse aqui ficou bem forte. Segundo ela, o opaco dá menos manchas, menos empalidecimento e coisa e tal. Essas duas eu tenho um pouco de dificuldade de ver, mas eu percebo uma coisa ou outra com a explicação. Essa também eu acho que fica razoavelmente nítido. Só a boca que eu acho que tem pouquinha diferença também. Mas eu acho que essa aqui, a pele ficou bem melhor mesmo. Essa aqui deu pra ver bem. E aqui teve essa variável do laranja com o rosa, que esse eu acho que a cor dos lábios é o que mais chama atenção. Aqui tá bem mais empalidecido. Ela comparou isso também, e que o rosa deu uma iluminada um pouco melhor no rosto também. Daqui ela fez um apanhado e a conclusão foi que o frio realmente dava um efeito um pouco melhor. Convenhamos, né, gente? Cabelo preso desse jeito, os fiozinhos, baby hair ali da cabeça todo espetado, tá tudo meio esquisito. Mas enfim, o vermelho aqui, que esse é meio que um cor de vinho,
E comparado com esse, olha como dá a diferença também. Aqui também a gente tem aquele amarelo mais frio, então aqui ela fez aquele comparativo. Aqui também mais um comparativo de cores quentes com frias. É que aqui tem aquela coisa, né? O azul quente, o rosa quente, o roxo quente. Aqui a gente já tem azul e roxo frio, aquele rosinha bem claro que eu falei. E também a Isa, porque a análise é dela, gente. O vídeo é meu, mas a análise é dela. Chegou, é que eu tô falando a gente, porque com a explicação eu fui concordando com muitas coisas. E realmente, hoje eu olho, eu acho que o frio fica melhor. Apesar de não ser aquela coisa, né, gente? Isso é absurda, nossa. Aí ela começou a fazer a questão do escuro versus claro, que foi uma coisa assim que, cara, eu realmente me senti sair me achando nessa parte, que foi a questão da profundidade, que ela falou que foi mais difícil de avaliar no meu caso, porque eu tenho uma certa tolerância para profundidade, isso quer dizer, tolerância para usar cores escuras, apesar de eu ter médio baixo contraste. Contraste, gente, é aquela diferença entre cores. Então, por exemplo, a cor da minha pele e do meu cabelo. Por isso que a gente fala uma pessoa com a pele muito clara e o cabelo muito escuro. Seria alto contraste. O meu tá médio para baixo. O contraste tá mais para baixo, mas ainda assim eu seguro as cores mais escuras. Por isso que eu saí me achando que eu achei o máximo isso, ter tolerância para mais cores. Mas tá bom, vamos continuar. Aqui também rolou um comparativo entre várias opacas e várias intensas e realmente a gente para olhar, o opaco ele fica mais harmônico. Aqui ela fez uma seleção de melhores cores, né? O bom é que eu sou a doida do azul mesmo, do azul e do roxinho, e que eu tenho uma certa preferência por roxinho, um pouco mais azulado também, porque você vê que o azul dominou, gente. Aqui ela fez mais comparativos, então ela colocou ali no fundo mesmo. Eu acho que esse entre laranja e rosa ficou até mais fácil de ver do que com a roupa. Aqui também foi bem legal, porque ela pegou o próprio laranja e o próprio rosa e botou opaco. E aqui eu acho que fica muito fácil de ver. Aqui, beleza, tá rosa com laranja, mas a gente chegou bem à conclusão, né? Ela chegou e eu concordei. Que realmente o opaco fica melhor, ele chega junto comigo, enquanto que o intenso, ele fica meio... Ele chega antes, eu fico meio perdida lá no meio. Então, percebi pela essa análise que é um ponto fraco meu, então realmente faz muito sentido. O opaco acaba chegando melhor. Daí que teve aquelas comparações, lembra que eu falei que eu peguei o branco, um creminho e um preto, que ela colocou também. Daí descobrimos, né, que eu tenho uma certa tolerância para preto. Uma alegria para muitos, né? Para mim não tenho muita certeza porque eu não uso tanto preto, mas o branco realmente, acho que eu fiquei meio perdida aqui. Daí nesses tons a gente chegou à conclusão que o ideal seria um branco um pouquinho mais acinzentado, sem ser esse pá, aquele branco vanish. A gente chegou no marrom, que também não rolou muito bem. Aqui também chegamos no azul, uma das melhores cores, azul intenso versus azul opaco. A gente vê que o opaco rolou bem. Azul frio e azul quente também. Aqui dá pra ver bem a diferença da cor da boca. Azul escuro, alto contraste. Daqui que a gente tava falando da tolerância também, que ela tava mostrando que tolera. O azul bem claro, aqui acabou ficando um lilás, né? Tá bom? Bem claro, ele dá uma destoadinha, né? Mas tudo rola até que bem, né? Então, aqui ela colocou um pouco ali a carinha nas cartelas. E foi aqui que ela começou a... Aqui a gente já tinha concordado, né? Que o quente não estava rolando muito, mas foi onde ela começou a finalizar o atendimento. Então, entre o claro e o escuro, opaco versus intenso, esse acho que é o mais certeiro. Subtom, chegamos à conclusão que é o subtom frio, foi onde a pele bateu bem mais, tá? E aqui ela trouxe o que seriam as possíveis cartelas.
E ela chegou à conclusão do verão frio, entre todas as do verão, por causa de todas aquelas coisas que a gente conversou. É uma cartela de médio e baixo contraste, fria, com predominância de cores mais opacas. E ela falou que ela optou pelo frio, porque o frio possui cores um pouco mais escuras, com maior profundidade. E como eu tenho essa tolerância, eu poderia ter um pouco mais de liberdade nesse quesito. Fez um pouco da análise da Iris também. E aqui, o que ela achou que foi a melhor cor, que foi o roxinho azulado. Pra mim é roxinho azulado, tá, gente? E aqui as melhores cores são cores que eu adoro. Então, fiquei bem feliz com essa análise. Saí toda, honestamente. Foi bem legal. É isso aí, gente. Essa foi a reunião. E agora a gente tava quase esquecendo do dossiê, que é a cerejinha do bolo lá, a coletânea de toda a análise. E eu vou mostrar como é que é. Eu achei bem legal. Então, a gente já tem aqui qual que é a minha cartela. Aqui tem o nome da Isabela Letícia. Daqui eu, verão frio, contraste médio-baixo. Aqui ela colocou algumas palavras que foram muito legais. Aqui, esse dossiê, ele é basicamente igual ela fala, um manual para colocar em prática no dia a dia tudo aquilo que foi aprendido sobre a cartela. Então aqui a gente tem as características da cartela: temperatura fria, intensidade suave, opaca, profundidade média para clara. Aqui um pouco da descrição: por conta da alta temperatura do verão, nessa cartela tudo parece mais claro e azulado. Os vermelhos vivos mais arroxeados, os violetas assumem tons de malva. A natureza parece pintar o verão com cores pastéis, né? Que é aquela coisa do desbotado do sol, que inclusive ela até me explicou naquela primeira reunião. Aqui um pouco das características da pessoa. Aqui, bem legal, para não errar nas cores, que seria mais ou menos o que é mais legal apostar. E aqui ela já deixa claro que o ideal é sempre próximos ao rosto. Então, basicamente, o que está próximo ao rosto ou no seu rosto, como no caso de maquiagens, é sempre legal você, se você quer buscar ali aquela harmonização, você apostar nas cores da cartela e deixar mais peças que estejam fora mais para longe, né? Calça, short, sapato, etc. Então, essas são as cores para apostar e as cores para evitar. Daqui, o contraste, ela dá uma explicação bem melhor do que eu dei, então vamos ler. Contraste pessoal é a diferença entre cores de cabelo, pele, boca, olhos e sobrancelha, ou seja, a diferença entre os tons que você tem no seu rosto. Quanto maior for essa diferença, maior o contraste. Quanto menor for, menor é o contraste, que deve ser repetido nos seus looks para criar o efeito de harmonia. O contraste pessoal pode ser alto, médio, baixo e baixo escuro. E todos os tipos de pele podem ter esses tipos de contraste pessoal. Então aqui coloca a foto em preto e branco. Para quem já fuçou um pouco sobre esse tema, já deve ter visto isso daí. Aqui a gente chega à conclusão que o contraste é médio. Tem maquiagem, tem um pouco sobre base e pó, o que pode usar como lápis, máscara, sombra. Sombra eu achei muito legal, pois já eram algumas cores que eu prefiro usar. Eu tenho notado que eu me sinto melhor com sombras mais roxinhas e rosinhas mais puxadas para essa pegada. Batom, blush. Batom admito que eu não tenho tantos, é um ou outro. Um que eu tenho bem na pegada tá acabando e era um que... Até lembrando agora, o pessoal gostava muito quando eu usava. Acho que eu não cheguei a usar no canal. Blush é um que eu vou ter que comprar, porque eu não tenho nenhum nessa cor. Mas eu vou esperar o meu acabar. Daqui eu achei bem legal que ela pegou inspirações de makes, que eu achei bem com a minha cara. Delineador, blush, iluminador, batom. Também achei bem legal que daí a gente já tem mais ou menos uma ideia, né, do que vai. E cabelo, que eu achei o mais fofinho, que teve a poste. Então, como eu uso muito colorido, ela colocou vários exemplos de coloridos aqui. Tem um loiro aqui também que eu gostei porque eu já fiz uma vez. Fiquei meio nervosa com a coisa da matização, o negócio oxida. Então eu não aguentei ficar muito tempo. Mas eu já tive, eu acho bem bonito. E assim, cores que eu amo. Essa daqui, nossa gente, é apaixonada. E aqui Evite, enfim.
Evite cabelos escuros, basicamente. Não tenho muita intenção, então não vai ser um problema, né? E acessórios, né? Preferência para materiais prateados ou rosé. Preferência aos foscos e claros. Os óculos, também admito que queria um óculos novo, mas por enquanto vai dar. Bolsa eu adorei, muito bonitinha as opções. E aqui, looks para se inspirar, ela pediu para eu fazer uma coletânea do que eu gostava mais ou menos. E ela pegou inspirações praticamente bem próximas a tudo que eu mandei. Então eu achei bem legal. Gosto dos casacos mais compridos, da pegada um pouco mais oriental, bordado assim. Esse roxo eu amo. As saias, apaixonada. Esse aqui eu achei muito lindo. Aqui bem o esquema dia a dia, que eu acho ótimo. A saia meio simétrica. Então gostei bastante. Daí várias, assim, inspirações para ter. E aqui algumas dicas, harmonias com o círculo cromático. Quem já segue o canal aqui há algum tempo já tá até cansado de saber de círculo cromático, porque para cabelo a gente usa direito, mas vamos dar uma revisada caso alguém tenha chegado nesse vídeo sem ser do canal. Então aqui ela vai explicar mais ou menos um círculo formado em formato de pizza, dividido em praticamente 12 fatias. Cada fatia representa uma cor, temos no total 3 primárias, 3 secundárias e 6 terciárias. Ela foi criada com o objetivo de facilitar a combinação de cores e criar harmonia entre elas, e também, obviamente, na parte da colorimetria ali, você saber como fazer as combinações certas de cores. Então, tem a harmonia de cores monocromática, que você vai explorar apenas aquele tom, então pode ser tudo verde e em intensidades diferentes. Aqui ela deu alguns exemplos. Cores complementares que eu sou apaixonada, que vocês sabem que são aquelas que se neutralizam no cabelo, né? Mas eu amo mesmo no cabelo. Daqui, bem bonito. Esse aqui tá bem oposto mesmo, eu simplesmente adoro. Daí, cores análogas, aquelas que são vizinhas, que a gente sabe que são as melhores para trocas de cabelo. Então, aqui a gente tem azul do lado do verde, um rosa meio arroxeado perto do azul, azul perto do roxo, né? A gente já conhece. Harmonia de cores tríade, que aqui seria mais vibrante e ousada e informal. Então, ela deu alguns exemplos também. E aqui uma última mensagem, que a melhor cor do mundo é a que fica bem em você. Aqui eu achei bem legal, eu acho que é meio que eu tava procurando mesmo. Assim, gente, eu não tenho muito preconceito com cor, mas eu realmente queria saber o que ficava melhor para poder utilizar. Como eu falei, não vou ficar cortando coisas e coisa e tal, mas também para saber como de repente usar outras cores, dependendo do resultado visual que eu tô querendo. Esse foi o final aqui do dossiê e vou voltar ali para conversar mais um pouquinho com vocês. Sim, tem mais uma parte. E enfim, gente, agora que vocês já ficaram sabendo o resultado, eu acho que uma parte muito importante, que é, beleza, o que eu vou fazer com isso agora, né? E eu acho legal começar falando o que eu não vou fazer. O que eu não vou fazer? Eu não vou ficar bitolada com isso, do tipo, agora eu só posso usar coisa da minha cartela, eu não vou trocar todo o meu guarda-roupa, eu não vou trocar todas as minhas maquiagens. Hoje eu tava me maquiando e eu acabei percebendo como eu tenho coisas que estão fora da minha cartela, a maioria tá fora. Enfim, eu não vou sair trocando tudo igual uma doida, até porque eu não tenho nem dinheiro para fazer toda essa troca. A minha ideia, gente, é usar como uma ferramenta. Então, por exemplo, eu já sei, sem colocar no meu corpo, até mesmo por experiências passadas, que, cortando aqui um pouquinho, só para colocar uma história, uma das vezes, bem antes de eu saber de análise de coloração pessoal, uma coisa que já me mostrou que tinham cores que valorizavam e cores que desvalorizavam, foi uma vez que eu entrei numa loja e tinha uma blusa linda, rosa, neon. Eu achei incrível aquele tom, e a hora que eu coloquei em mim ficou horrível. Ficou horrível mesmo. Eu me olhei no espelho e eu não gostei. E eu pensei, poxa, não adianta nada, né? Eu achar linda a cor da blusa, colocar em mim e não gostar. Então, e foi exatamente como vocês viram ali da análise, uma cor que tava ali dentro daquilo que não me valoriza. Vocês veem como deu certinho. Então, uma ferramenta também
pegando o gancho dessa história, para comprar roupa online, porque é aquela coisa, né? Não vai dar para experimentar. Aquela blusa rosa que eu falei, se eu fosse comprar online, eu teria comprado direto e só ia descobrir que ficava horrível quando chegasse. Daí aquela coisa, a gente tem que ver se devolve, não sei o que. Então, uma ferramenta para escolher roupas sem ter essa necessidade de ficar experimentando. Como eu falei, eu gosto muito do online, porque ele tira a barreira geográfica. Enfim, uma ferramenta para quando eu quero estar muito harmônica, tudo muito valorizando, então eu já sei o que procurar, o que usar. E também, obviamente, para conforme as minhas coisas forem acabando e eu precisar repondo, por exemplo, maquiagem, eu já buscar comprar algo dentro ali do que me valoriza. Obviamente, como eu falei, eu não vou ficar bitolada, mas eu vou buscar porque eu sei que eu me sinto bem. Tá? Eu sei que tem pessoas que não têm essa questão, mas eu percebi que, por exemplo, eu tenho. Então, pra mim, eu gosto de algo que deixou bem. Eu não gosto de usar algo, por mais que eu tenha achado lindo, que eu coloquei na minha cara, no meu corpo e eu achei que ficou feio. Eu não gosto, eu tenho essa questão. Eu sei que tem pessoas que são diferentes, mas eu tenho. Então, a minha ideia é usar dessa forma. E como ferramenta, eu falei, eu tenho muita aquela coisa assim também, aquele vídeo que viralizou e muita gente pegou o áudio e fez, do bonita sazonal. Eu tenho essa coisa, tem hora que eu quero estar muito deslumbrante e tem hora que eu quero estar confortável, que eu não quero me preocupar com isso. Então eu não vou ficar bitolada em situações que eu acho que não tem necessidade de ficar tão preocupada com esse aspecto de estar harmônico, de estar valorizando. Então eu vou usar praticamente dessa forma, não sem ser algo rígido, mas assim sendo algo que me ajude ao invés de restringir. Então é basicamente assim que eu vou usar, porque a gente sabe que a área da beleza ela tem muito essa coisa de criar inseguranças para gerar consumo. Mas eu acho que dá sim pra gente trabalhar muitas coisas, não de maneira você precisa disso, você tem que fazer isso, mas de maneira de possibilidades. Então é assim que eu tenho visto muitas coisas dentro desse campo. Possibilidade. Quais são as possibilidades aqui dentro? O que eu posso fazer? Posso fazer no sentido de quais são as escolhas, os caminhos que eu tenho, quais os resultados, sem aquela obrigatoriedade. Então é mais ou menos assim que eu vou encarar tudo isso. E para mim acho que teve coisas que foram até tranquilas na minha cartela, porque foram cores que eu gosto muito, que tem a minha vibe. E eu tava até relembrando de quando eu comecei a pintar de colorido, que a maior parte das inspirações que eu gostava, que eu queria fazer, estavam dentro da cartela, estavam bem alinhadas. Isso eu achei muito legal, de eu voltar ali meio que às origens. Então basicamente é isso, gente. Acho que o vídeo tá meio longo já, mas tudo bem, quis deixar aqui as minhas impressões pessoais, porque eu imagino que talvez tenham pessoas aí que estejam meio confusas também. Como eu falei, eu gosto muito de cor e quando surgiu isso eu quis saber mais, mas é tanta coisa divergente que criava confusão e eu quis colocar isso aqui para explicar como é que foi e também a minha visão, que às vezes tem coisas que vão de como a gente enxerga aquilo ali, né? Então basicamente é isso, gente. Deixa o seu like se esse vídeo te ajudou, deixa seu dislike aí se você não gostou, não serviu pra nada, o dislike tá aí pra isso mesmo. Se você gosta de cabelo colorido, segue o canal. Se você veio aqui só pelo vídeo da análise de coloração, talvez o canal não interessa muito pra você, então pelo menos deixa seu like. Mas se você gosta de cabelo, se inscreve, deixa o seu comentário. E é isso aí, obrigada por assistir até aqui e até a próxima.